Gente, hoje nós vamos falar então sobre a unidade temática da semana 1, que é os modelos, modelo para o átomo. O objeto de conhecimento é o modelo atômico de Dalton. E a gente vai usar então as habilidades de conceber as partículas dos materiais e suas representações nos contextos históricos de suas elaborações e compreender os modelos de Dalton. Bom, os conceitos básicos são: para explicar os fatos experimentais observados nas duas leis ponderais vistas no PET 1, o cientista inglês John Dalton imaginou a seguinte hipótese: toda e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis chamadas átomos. Então essa é uma das primeiras premissas, né? Toda e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis chamadas átomos. Para entender a relação entre essa hipótese e as leis ponderais, imagine um átomo de carbono, representado por essa bolinha cinza aqui, que vocês estão vendo na tela, e considere sua massa estabelecida arbitrariamente neste exemplo em 3 gramas. E o átomo de oxigênio, representado por essa bolinha vermelha, que vocês conseguem visualizar também na tela, com massa também arbitrária de 4 gramas. Então, vamos visualizar a imagem. Vou abrir um pouquinho mais para a gente conseguir ver ela bem clara na tela. Então tá. Então a gente vê essa imagem da figura 1. A lei de Lavoisier seria explicada do seguinte modo. Então a gente tem essa bolinha cinza representada, o átomo de carbono, como foi falado, né? E a bolinha vermelha representando o oxigênio, certo? Então, aqui a bolinha cinza com 3 gramas, né? Mas, quando eu estou utilizando 2 átomos de oxigênio, né? Então, 2 bolinhas vermelhas. Cada bolinha, então, representa 4 gramas, então 4 mais 4 é 8. Quando eu considero a reação entre carbono e oxigênio, vou formar, então, o CO2, ou seja, vou ter um átomo de carbono e 2 de oxigênio, certo? Então, esse átomo de oxigênio vale 4, esse de carbono vale 3 e esse de oxigênio vale 4. Totalizando, então, 4 mais 3 mais 4, 11 gramas. Se vocês observarem, tanto nos reagentes, que é essa parte antes da seta, como nos produtos, que é a parte de depois da seta, os valores são iguais. Então, considerando que as partículas, átomos iniciais e os finais são a mesma, concluímos que a massa deve permanecer inalterada. Então, a massa, numa reação, vai permanecer inalterada. Já a lei de Proust seria explicada da seguinte maneira. Então, aqui eu vejo numa primeira experiência, onde eu tenho 3 gramas de carbono, 8 gramas de oxigênio, formando 11 gramas do CO2. Se eu duplico essa quantidade de carbono, eu vou automaticamente, então 3 vezes 12, 6, eu vou duplicar então a quantidade de oxigênio, então 8 vezes 2, 16, duplicando então a quantidade do produto, 11 vezes 2, 22. Então, da primeira para a segunda experiência, a quantidade de átomos dobrou como consequência, todas as massas multiplicaram. Então, aqui eu tinha 1, aqui eu passei a ter 2. Aqui a massa era 3, passou a ser 6. Aqui eu tinha 2 moléculas, aqui passou 2 átomos, aqui passou a ser 4 átomos. Então, de 8 passou para o dobro, 16. Aqui eu tinha uma molécula formada por 3 átomos, né, 2 oxigênio e 1 carbono. Aqui eu passei a ter 2 moléculas formadas por 2 átomos cada uma, né, de oxigênio e 1 de carbono, em cada uma delas, né, o dobro, e a massa também de 11 para 22, o dobro. Atualmente, com técnicas avançadíssimas, já é possível ter uma visão do átomo. Desde o século XIX, muitas experiências confirmaram essa existência do átomo. Podemos também dizer que Dalton criou um modelo para o átomo, hoje chamado modelo atômico de Dalton, e é conhecido como modelo da bola de bilhar, ou seja, a bola de sinuca, né? Então, o modelo atômico, então, ele tem vulgarmente conhecido como modelo da bola de bilhar. Aqui está desenhado, então, o modelo
de Dalton, onde está representando, então, cada átomo com uma bolinha, uma esfera, né? Postulados de Dalton. Utilizando seu modelo, Dalton estabeleceu os postulados a seguir. Primeiro postulado. Todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas denominadas átomos. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Cada substância é constituída de um único tipo de átomo. Então, todas as substâncias são constituídas de partículas minúsculas, que são denominadas átomos. Eles não podem ser criados nem destruídos. E cada substância vai ter um tipo específico de átomo. O segundo postulado fala que as substâncias simples ou elementos são formados por átomos simples, que são átomos isolados, pois átomos de um mesmo elemento químico sofrem repulsão mútua. Os átomos simples são indivisíveis. As substâncias compostas são formadas por átomos compostos, capazes de se decomporem durante uma reação química em átomos simples. É o que mostra que o desenho, né? São átomos compostos, né? No caso aqui é um átomo está composto, né? Existem dois tipos de átomos agregados aqui, né? Então eles podem ser divididos, né? Todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas demais propriedades. Átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa e propriedades diferentes. Então, cada átomo, cada substância vai ter um átomo específico para ele, vai ter uma identidade esse átomo. Ou seja, ele vai ter uma forma diferente, um peso diferente, massa, aliás, é diferente, e assim por diante. A massa de um composto, o átomo composto, é igual à soma de todos os átomos simples componentes. Ou seja, então, uma massa de um átomo composto, né, no caso, já seria uma molécula, né, que atualmente a gente chama assim. Então, ela é formada, então, por vários átomos simples. Pontos importantes da teoria de Dalton em linguagem moderna. Todas as substâncias são formadas por átomos, considerados esféricos, vazios, indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas suas características, por exemplo, tamanho e massa. Terceiro, os átomos dos diferentes elementos químicos são diferentes entre si. As substâncias compostas, agora a gente não usa mais átomo composto, né? Na linguagem moderna, a gente usa a palavra substância composta, são formados por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, como é o exemplo cá em cima, que é o do CO2. Então, agora, a gente não vai falar um átomo composto, mas é uma substância composta, que é formada, então, por átomos diferentes. Então, a gente tem o átomo de carbono, os átomos de oxigênio, formando, então, uma substância composta, formada por vários átomos. E essa substância composta, sim, pode ser dividida, ela pode retornar para essa posição. Sim. Então, continuando. Todos os átomos de uma substância são idênticos na forma, no tamanho e na massa. Aliás, eu estava aqui agora, né? Átomos não são criados nem destruídos, são apenas rearranjados, formando novas substâncias. Então, eles rearranjam de várias formas, formando várias substâncias diferentes. Átomos de um elemento químico não podem se transformar em átomos de outro elemento químico. Isso. A teoria criada por Dalton foi muito importante para o desenvolvimento da química. Desde que ela foi proposta, muitos progressos foram feitos, e hoje os cientistas têm uma compreensão muito maior de como é a matéria. São conhecidos atualmente 118 elementos químicos, cada um deles tem um nome e um símbolo diferente. A partir da teoria de Dalton, surgiu um novo significado para elemento químico, que passou a ser não mais considerado sinônimo de uma substância simples, mas sim um conjunto de átomos que possuem características químicas iguais e que tomam parte da constituição da substância. Então, aqui eu tenho as substâncias simples, que são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. A substância simples,
Hidrogênio é uma substância simples, átomos de hidrogênio. Oxigênio, que é o gás oxigênio, né, que é o O2, formado por átomos de oxigênio. Então, se a gente vê só um átomo de oxigênio, não é o gás oxigênio, esse que está presente no ar, é só um átomo. Para ser o gás oxigênio, a gente tem que ter os dois átomos juntos, ligados, certo? Para ter o gás hidrogênio também, a gente precisa ter os dois átomos de hidrogênios ligados, certo? Essa é a diferença. Já uma substância composta, ela é formada por mais de um átomo diferente, ou seja, por exemplo, a água, ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Sua fórmula, então, é H2O. O gás carbônico é formado por um átomo de carbono e dois de oxigênio, então formando CO2. E aí nós vamos às perguntas, né? Dalton foi considerado o primeiro cientista a fazer proposições sobre a teoria atômica pautado em investigações científicas. Os primeiros atomistas gregos propunham suas ideias embasadas por questões filosóficas. Ao refletir sobre o modelo atômico, sobre o modelo do átomo, sobre o modelo atômico de Dalton, responda: o que significa a palavra átomo? Então a gente volta aqui e a gente tem a resposta, né? Aqui. Ó, são minúsculas partículas que não podem ser criadas nem destruídas, certo? E eles são considerados esféricos, vazios, indivisíveis e indestrutíveis, certo? Então a gente vai pegar essa parte aqui, então são minúsculas partículas, né, que são denominados os átomos. Eles são considerados esféricos, vazios, indivisíveis e indestrutíveis. Isso segundo a teoria atômica de Dalton, o modelo atômico de Dalton, né? É o que está perguntando, né? Agora, faça uma representação do modelo atômico de Dalton, segundo o postulado estudado. Então, a representação, qualquer uma dessas imagens, nos dá a representação do modelo atômico de Dalton, certo? Indique três características importantes desse modelo. Então, a gente volta aqui e pode citar qualquer uma dessas do postulado de Dalton. Qualquer uma dessas, né? Todas as substâncias são formadas por átomos, os átomos de elemento químico, todos esses pontos da teoria de Dalton, então vai ser resposta para essa pergunta aqui, né? Então vamos lá. Considerando o sistema a seguir, responda. Qual o número de átomos presentes? Gente, a gente tem que contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos presentes, certo? Qual o número de elementos? Olha aqui, pelas cores a gente dá para visualizar esse cor de cinza mais claro, certo? E esse cinza mais escuro. Então tem dois tipos de cores diferentes, né? Então a gente pode supor que são dois elementos diferentes. Qual é o número de substâncias? A gente vai ter essa e essa é uma substância igual, que olha aqui, formada por átomos iguais, desenhos iguais, elas são idênticas. Essa aqui é uma outra substância e essa é uma terceira substância, né? Então a gente tem três substâncias diferentes, né? Qual o número de moléculas? A gente tem uma, duas, três, quatro moléculas, que aí a gente vai contar cada uma por si, né? Número 3. Qual das alternativas abaixo contém somente substância simples? Substância simples é formada por átomos iguais. Então aqui, ó, eu tenho dois tipos de átomos diferentes, eu tenho dois tipos de átomos diferentes, dois tipos de átomos diferentes. Não tá certo. Aqui eu tenho um só, mas aqui eu tenho dois diferentes. Aqui eu tenho um só, mais dois diferentes. Aqui eu tenho só um, só um, só um. Então aqui a gente vai ter. Esse aqui também não é, porque tem dois diferentes. Então é a letra D, que é a letra correta, certo? A número 4. Com relação à substância O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e SO3, podemos afirmar que
Todas são substâncias simples? Não, substâncias simples são essa, 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 essa e essa. Por que essas são substâncias simples? São formadas só por um tipo de átomo. Aqui tem dois tipos de átomos diferentes, o de hidrogênio e de oxigênio. Aqui tem outros dois, que é o de carbono e o oxigênio. Aqui tem dois também, que é o oxigênio e o cálcio. Somente O2, H2, O2 são substâncias simples? Ele está falando que é somente O2, H2 e O3? Não, porque então é SO, PB aqui. Então não, né? Todas as substâncias são compostas? Não, gente. As substâncias compostas são essa e essa. Somente CO2, CaO e SO que são substâncias compostas? Não. A substância O2, H2, PB, O3 e SO3 são simples? Corretíssimo. Essa é a resposta correta. Então, a gente tem a letra E. E é simples. Explique qual a diferença entre as seguintes notações: 2O, O2, 2O3, 3O2. Então, nesse primeiro caso aqui, primeira, o que eu tenho? Eu estou falando que eu tenho 2. Esse número aqui significa a quantidade que eu vou ter disso aqui. E o número aqui significa quantos átomos ligados vão ter. Então, aqui significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio. O oxigênio está ligado com nada. Então, aqui é um átomo. Quando está ligado, ele forma uma molécula, certo? Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, mas a diferença é que se ele está com esse númerozinho, significa que ele está ligado. Ele está formando o gás oxigênio, ou seja, ele está nessa forma aqui desse desenho. Vou mostrar, ele vai estar assim, entendeu? Quando eu estou falando que eu tenho O2, ele está desse jeito. E quando eu falo que eu tenho só O, ele está a bolinha separada, ele só é o átomo, né? Então, se eu tenho 2O3, significa que eu tenho 3 bolinhas de oxigênio juntas, ou seja, 3 átomos juntos, formando um ozônio. Então, significa que eu tenho 2 moléculas do átomo ozônio, certo? Duas moléculas de ozônio, que é O3. No total, ele vai ter 6 átomos no total. Aqui vai ter só 2 e aqui só 2. Que vai ser 2 vezes 3, 6 átomos, mas são 2 moléculas de ozônio. O2 é oxigênio gasoso e aqui eu tenho 3 moléculas de oxigênio gasoso, totalizando 6 átomos. 3 vezes 2, 6. Então, aqui eu fiz a semana 1, eu tenho então todas as explicações que vocês precisam. Muito obrigada por assistirem a aula.